Liga Norte Rio-Grandense contra o Câncer dá início à campanha Outubro Rosa. Dia Mundial da Pessoa Idosa é comemorado com visita à Câmara Municipal. Diz que eleitor esclarece dúvidas sobre o pleito 2018. Caerne bloqueia a rua em Petrópolis para reparo no sistema de abastecimento. E ainda, governo inicia pagamento do mês de setembro aos servidores. Esses são apenas alguns dos destaques do Câmara Repórter desta segunda-feira, dia 1º de outubro, que começa agora. O governo anunciou que vai pagar os salários referentes ao mês de setembro. No próximo dia 6, recebem os funcionários da área de segurança. No dia 10, demais servidores ativos e inativos. Sobre o 13º salário ainda de 2017, a expectativa, segundo o Executivo Estadual, é de que seja pago até o final de outubro. Hoje, dia 1º, damos início ao Outubro Rosa, mês voltado a ações de conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A Liga Norte Rio-Grandense lançou a programação que conta com palestras, panfletagem e até mesmo uma exposição fotográfica. Há um ano, Ana Fortunato percebeu, através do autoexame, um nódulo no seio. Após consultas médicas, veio o diagnóstico: câncer de mama. Menos de um mês depois que eu descobri o câncer, já comecei a quimioterapia, já fiquei afastada do trabalho por causa disso. E eu encarei o câncer como algo que veio para transformar, porque ele sempre vai transformar nosso pensamento. A gente começa a encarar a vida de uma outra forma. Ana é uma das 13 modelos desta exposição do Grupo Bonitas, composto apenas por pacientes oncológicas. As imagens foram captadas pela lente do fotógrafo Sandro Menezes. Esse momento atual é justamente de beleza, de leveza, de luta que elas estão passando, algumas já passaram, até que foram retratadas, tiveram câncer e venceram esse câncer. E algumas estão passando por esse momento. Só que elas estão passando com uma energia tão positiva, tão bacana, que faz com que isso se torne leve, se torne essa beleza que vocês estão vendo. O objetivo é mostrar que existe beleza na doença, que não é porque a gente está careca, que perdeu a sobrancelha, que perdeu os cílios, que a gente não vai se achar bonita. Quando eu raspei o cabelo, foi a época que eu me achei mais bonita. A exposição fez parte da abertura da campanha do Outubro Rosa, realizada pela Liga Norte Rio-Grandense contra o Câncer, em parceria com grupos voluntários. Na solenidade, teve apresentações musicais, palestras e a apresentação do cronograma de atividades para o mês. A mamografia de rotina é o método mais eficiente para o diagnóstico precoce do câncer de mama em estágio inicial. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, este procedimento feito periodicamente reduz cerca de 30% o número de mortalidade em mulheres entre 40 e 69 anos. Aqui no estado, a previsão é a de que 800 mulheres sejam diagnosticadas com a doença. Um terço delas só em Natal. O Outubro Rosa significa despertar a necessidade da mulher fazer o seu diagnóstico precoce. Câncer de mama não tem como se prevenir. A única chance que ela tem é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, maior a chance de cura. Quase curada, a Ana Furtado, lá do começo da matéria, deixou um recado para as mulheres. Meninas, se toquem seus seios. Quando vocês descobrirem alguma coisa estranha que não deveria estar ali, procurem um médico. É muito importante que vocês procurem um médico, que façam exames, para saber se existe ou não algo de errado no seu corpo. Porque o câncer de mama hoje é o que mais mata no Brasil e no mundo. Então a gente tem que estar sempre atenta a isso, porque o nosso corpo dá sinais. E a partir do próximo sábado, a linha 35, que faz o itinerário Solidade 1 Candelária, passando pelo bairro Petrópolis, vai sofrer alteração no percurso. A mudança só acontece daqui a 5 dias, mas o anúncio já foi feito pela STTU para que os passageiros possam se programar melhor. Mirela Lopes. A linha 35, que faz o itinerário Soledade 1 Candelária, vai mudar de percurso a partir desse sábado, ao passar aqui pelo bairro de Petrópolis.
O ônibus que antes entrava na rua Otávio Lamartine e depois na Campos Sales e Trairi à esquerda, a partir desse sábado entra na rua Potengi e aí sim depois na Campos Sales e Trairi à direita. Por causa dessa modificação, a parada de ônibus que ficava na rua Otávio Lamartine também foi transferida aqui para a Avenida Prudente de Moraes. Qualquer dúvida é só ligar no telefone da STTU 156 ou ainda no Twitter, o @156Natal. Mirela Lopes para o Câmara Repórter. E atenção, moradores de Nova Parnamirim, o abastecimento de água será suspenso pela CAERN a partir desta terça-feira. O fornecimento de água em Nova Parnamirim, na Grande Natal, será interrompido nesta terça-feira. O motivo da interrupção é a execução de reparos no sistema de abastecimento que vão acontecer nesta quarta e quinta-feira. A companhia informou que os serviços serão restabelecidos após a conclusão dos procedimentos. A CAERN não quis informar um prazo para o religamento dos serviços. Antônio Neto para o Câmara Repórter. E falando em CAERN, quem passou pela Avenida Afonso Pena, entre as ruas Mipibu e Trairi, em Petrópolis, encontrou o trecho interditado. A companhia bloqueou a via para serviços de reparo em um vazamento na rede. Por este motivo, o abastecimento de água no bairro poderá ser prejudicado. A CAERN ainda não tem previsão para liberar o fluxo de carros no local e a orientação é que os motoristas utilizem rotas alternativas. Veja agora os eventos previstos para esta semana na Câmara Municipal de Natal com o repórter Hugo Fernandes. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, na presidência, acontece a Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização. Já na quarta-feira, devido ao feriado dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, a Câmara Municipal de Natal segue o calendário e não vai funcionar. Na quinta-feira, encerrando as atividades parlamentares da semana, às 9 horas da manhã, na sala de comissões, acontece a Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis Municipais. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. E confira a agenda de campanha dos candidatos ao governo do Rio Grande do Norte para esta terça-feira. Nesta terça-feira, o candidato ao governo do estado, Carlos Alberto, do PSOL, tem às 1h30 da tarde uma reunião com a equipe de campanha. Às 3h30 da tarde, ele grava programa eleitoral e às 10 da noite participa de debate na Inter TV Cabugi. O candidato Breno Queiroga, do Solidariedade, tem às 1h15 da tarde uma entrevista na Band com o apresentador Luiz Almir. Às 2h30 da tarde, ele tem reunião com membros da Comissão Executiva do Fórum Potiguar de Cultura. Às 7 da noite, ele participa de um evento político no Olimpo Recepções. Às 10 da noite, participa do debate na Inter TV Cabugi. A candidata Fátima Bezerra, do PT, tem às 9 da manhã gravação de programa eleitoral. Às 10 da noite, ela participa do debate na Inter TV Cabugi. O candidato ao governo do estado, Robson Faria, do PSD, tem às 10 da noite debate na Inter TV Cabugi. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, tem às 9 da manhã reunião com a equipe de marketing. Às 9 da noite, ele participa de debate na Inter TV Cabugi. Os candidatos Freitas Júnior, do Rede e Sustentabilidade, Dário Barbosa, do PSTU e Herói Bezerra, do PRTB, não enviaram agenda de campanha. E dando continuidade à série de reportagens sobre os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte, hoje vamos conhecer mais sobre o perfil de Breno Queiroga e as propostas de campanha para as áreas de segurança pública, educação, saúde, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Nascido em Natal em 13 de outubro de 1980, Breno Queiroga passou a infância e a adolescência se dividindo entre a capital potiguar e o município onde a família reside, em Olho d'Água do Borges, região alto-oeste do estado. Breno Queiroga teve toda a formação escolar no Colégio Salesiano, localizado no bairro da Ribeira, em Natal.
Filho de engenheiro, aos 15 anos ele começou a trabalhar com o pai. Aos 16 anos foi aprovado no curso de Engenharia Civil da UFRN. Por prestar consultoria em gestão pública para prefeituras, Breno cada vez mais foi ingressando na política. Aos 30 anos, decidiu se candidatar a prefeito do município de Olho d'Água do Borges. O candidato ao governo do estado pelo Solidariedade é construtor e projetista. Possui uma empresa no segmento voltada para a captação de recursos e instrução de medidas para obras do governo federal. Breno concorre pela primeira vez ao cargo de governador do Rio Grande do Norte. Ele é casado com Raquel Viana. O casal tem um filho. Em 2013, Breno Queiroga foi eleito prefeito do município de Olho d'Água do Borges. Em 4 anos de mandato, ele inaugurou mais de 25 obras, tendo se destacado também na informatização de 100% da saúde do município e também na implementação de uma creche modelo. O candidato ao governo do estado pelo Solidariedade cumpriu a agenda de campanha na Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte, Zona Oeste de Natal. Na Ceasa, apresentou o plano de governo e participou de uma sabatina de perguntas com permissionários da instituição. Ao término do encontro, posou para fotos e cumprimentou apoiadores. Em seguida, percorreu o lugar e fez panfletagem ao lado de correligionários. Ele visitou estabelecimentos comerciais e conversou com lojistas, afirmando que dará autonomia financeira para a Ceasa gerar emprego e renda ao estado. O candidato ouviu algumas reclamações e conselhos caso seja eleito. Breno prometeu melhorar a estrutura da Ceasa, proporcionando mais qualidade de trabalho aos funcionários. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, Breno Queiroga falou sobre algumas propostas de campanha. Segurança pública. Primeiro, estancar a nossa fábrica de vulneráveis. Segundo, reduzir a impunidade. Terceiro, acabar com as universidades do crime, que são nossas penitenciárias. Como fazer isso? Nossa sociedade hoje, por não ter educação pública de qualidade, nosso IDEB está estagnado há uma década. Nós somos a terceira pior educação do ensino médio. Metade dos jovens que entram na escola não saem no ensino médio. Por ela não ter uma educação pública de qualidade, por ela não ter uma saúde pública de qualidade e principalmente por não ter oportunidade de emprego para o jovem, ela se tornou uma grande fábrica de vulneráveis. Segundo ponto, modernidade, tecnologia e valorização do servidor da segurança pública para reduzir a impunidade. Apenas 3% dos crimes do Brasil são investigados. Apenas 8% dos homicídios são esclarecidos. Terceiro ponto, muita tecnologia também para implementar os protocolos internos de funcionamento das nossas penitenciárias, evitando assim que o nosso agente de segurança, nosso agente penitenciário, seja vítima, seja refém. Educação. Nós temos que aumentar a nossa matrícula de tempo integral. Nós temos já força de mão de obra disponível. Nós temos 15 mil professores, apenas 8 mil estão em sala de aula. Vamos trazer esses professores para dentro da sala de aula, aumentar a matrícula de tempo integral e, com isso, aumentar a receita da educação em até 60%. Quando você muda uma turma de tempo regular para uma turma de tempo integral, o valor que o governo federal manda para o estado aumenta em 60%. Então, nós vamos aumentar isso. Com isso, nós vamos ter recurso para reformar e modernizar nossas escolas. Segundo ponto, capacitar de forma continuada o nosso servidor e nesse ponto a UERN tem um papel fundamental, que a UERN vai ser o nosso centro de excelência de formação continuada dos servidores da educação. Terceiro ponto, trazer o ensino técnico e profissionalizante para dentro do ensino médio, para que o estudante do ensino médio já saia do ensino médio com uma profissão. E o quarto ponto, criar bolsa de estudos dentro do governo do estado para que o nosso estudante do ensino médio, especialmente os mais carentes, que estão na maior faixa de vulnerabilidade, já comecem na sua vida no emprego, no estágio. Saúde. Não foi implementado no nosso estado o que nós chamamos de redes de atenção à saúde. Isso é uma legislação federal que já foi implementada aqui na Paraíba e no Ceará. O que é isso? Nós temos que interiorizar o atendimento. Nós temos que levar o atendimento que é feito aqui no Valfredo, parte dele, para perto de onde acontece o acidente, para perto de onde o cidadão está precisando, evitando a ambulancioterapia, que é cara, que maltrata o cidadão e que faz ele sofrer. Eu vou dar um exemplo prático. Se você sofre um acidente na minha cidade, lá em Olho d'Água, você tem que arranjar uma ambulância emprestada na prefeitura. Quando chega no hospital não tem centro cirúrgico, de lá você vai para o hospital regional mais próximo. Chegando lá é a mesma coisa do hospital da prefeitura, não tem resolutividade. Você vem nas estradas esburacadas e perigosas até Mossoró,
Quando chega em Mossoró já está superlotado, porque outras cidades estão jogando pessoas para Mossoró, e às vezes não tem como atender, você vem terminar superlotando Natal. Nós temos que fortalecer os hospitais regionais para que eles consigam resolver o problema do cidadão perto de onde ele sofreu o acidente, perto de onde ele está precisando. Desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Primeiro momento, como o Estado está vivendo um caos, estimular a iniciativa privada. Nós vamos ser agressivos em isenção fiscal. Enquanto tem candidato dizendo aí que vai acabar com isenção fiscal, que vai cortar a isenção fiscal, nós vamos buscar, onde tiver no Brasil uma empresa querendo abrir, essa empresa para trazer para dentro do Rio Grande do Norte, dando isenção fiscal, construindo estrada para atender, levando energia, levando condições dela se instalar para ela gerar emprego e oportunidade de emprego aqui. Primeiro momento. Segundo momento, vamos reduzir gradativamente a criminalidade, incentivando a nossa indústria do turismo, e vamos construir um banco de projetos estruturantes para trazer muita infraestrutura para o Estado, com recursos do Orçamento Geral da União, do Governo Federal, e com recursos também de empréstimos em locais onde dê retorno. Eu fui o engenheiro que mais fez projetos nesse Estado, eu já fiz mais de 2.000 projetos, e nós vamos fazer um banco de projetos estruturantes no Rio Grande do Norte para trazer muito recurso de Brasília e de empréstimo também para implementar estradas de qualidade, por exemplo, que hoje são 60% das estradas em péssimas condições. E nesta terça-feira você confere uma reportagem sobre o candidato ao governo, Carlos Eduardo. E ainda falando sobre eleições, você precisa de algum esclarecimento sobre o pleito 2018? Bem, pensando nas possíveis dúvidas da população, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou o Disque Eleitor. Faltam poucos dias para as eleições e, como é de costume no Brasil, os eleitores deixam tudo para a última hora, principalmente tirar dúvidas ou consultar o local de votação. Desde 2006, o Tribunal Regional Eleitoral criou uma ferramenta que tem ajudado bastante o eleitor mais desavisado, é o Disque Eleitor. Dá uma segurança para o eleitor para que ele possa verificar a sua situação eleitoral, o seu título eleitoral, se está válido, se está ok. Ele pode verificar os locais de votação, se houve alguma mudança da sessão de votação onde ele vota, se mudou de local por algum motivo. Ele pode verificar, no caso do voto em trânsito, aonde ele pode proceder essa votação em trânsito. Pode verificar, se for o caso de justificativa, quais são os postos, quais são os locais onde ele pode justificar o voto dele se ele está fora da sua zona eleitoral de origem. O número do Disque Eleitor é o 0800 084 5464. O eleitor pode ligar de telefone fixo ou celular. A ligação é gratuita. O serviço começou a funcionar nesta terça e segue até o domingo, dia da eleição. Até sexta, o horário de funcionamento do canal é de meio-dia às 7 da noite. No sábado, das 7 da manhã às 6 da noite. E no domingo, das 7 da manhã às 5 da tarde. 30 servidores do TRRN estão trabalhando em regime de escala para atender toda a demanda. Segundo o ouvidor do TRE, no último pleito, a média de ligações durante a semana foi de 250 por dia. No sábado, subiu para 750. Para se ter uma ideia, na disputa do último pleito em 2016, o Disque Eleitor recebeu no dia das eleições mais de 4.500 ligações. O ouvidor Gustavo Smith espera que neste ano a demanda seja ainda maior. É importante que o eleitor não fique com dúvida. Ele lance mão do serviço Disque Eleitor e consulte aonde realmente é o local de votação dele, para não correr o risco de se deslocar para um local que não é mais um local de votação, até pelo rezoneamento. Um outro canal que o eleitor pode utilizar é o Fale Conosco do TRRN. A ferramenta foi criada este ano e está funcionando desde o dia 20 de agosto. O acesso é bem fácil, basta clicar no ícone Fale Conosco no site do TRRN, o tre-rn.jus.br. A média de resposta é de 48 horas. Um sistema totalmente simples, autoexplicativo e que está à disposição do cidadão para toda a área de atuação da ouvidoria. Esse canal é muito interessante, ele permite, inclusive,
que a pessoa que o utiliza possa fazer o acompanhamento da sua reclamação, sugestão, da sua demanda, que nós chamamos de demanda, pode ser acompanhada a partir do... É feito eletronicamente, aquilo ali gera uma chave, uma senha, e com aquela senha e o protocolo vai sendo acompanhado. Agora vamos mudar de assunto. Um grupo da terceira idade visitou a Câmara Municipal de Natal. A iniciativa faz parte da programação em comemoração ao Dia Internacional do Idoso. Em frente à Câmara Municipal, os idosos comemoraram ao som da música Aquarela do Brasil e reiteraram a todos que acompanharam o ato itinerante o Brasil que eles querem. Nós merecemos o Brasil de respeito, respeito pelo idoso, com saúde, com segurança, que a gente possa sair de casa, que o ônibus possa parar para a gente. A sensibilidade, esse é o Brasil que nós queremos. Há 25 anos, a ARP realiza este ato, chamando a atenção da sociedade sobre a urgência no desenvolvimento de políticas públicas e promovendo também um dia de bem-estar com visibilidade e respeito ao idoso. Nós envelhecemos, mas exigimos o nosso lugar na sociedade. Portanto, esse ano, o tema que a gente está trabalhando é o Brasil que nós queremos, com mais compreensão, até na família, mais respeito e mais visibilidade. Uma maravilha, isso muito importante, não somente para nós, para a sociedade como um todo, para valorizar muito mais o idoso, principalmente nesses tempos atuais de dificuldades mil. A data foi instituída em 1991 pela Organização das Nações Unidas e tem o objetivo de sensibilizar a sociedade para questões do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa. O Estatuto do Idoso, uns 30% está valendo. Falta colocar em prática os outros 70%. Estamos aqui trabalhando em busca da cidadania do idoso, os direitos dos idosos. É o que nós fazemos e vemos fazendo há muitos anos. E ainda em alusão ao tema, a Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB promoveu uma palestra sobre o tema O Dever dos Filhos de Cuidar dos Pais da Terceira Idade. O evento aconteceu em uma escola estadual. O 1º de outubro é o dia em que se comemora mundialmente a pessoa idosa. A data, na Escola Estadual Winston Churchill, foi marcada por uma ação de conscientização sobre os direitos dos idosos. A primeira obrigação de cuidar do idoso é da família. E nós sabemos que o principal agressor desse idoso, infelizmente, são os membros familiares mais próximos. Informar esses jovens sobre a consciência da cultura da não violência é de extrema importância, porque esses jovens eles vão retornar para suas casas, vão conviver com seus parentes idosos e vão saber que existe uma lei que protege a pessoa idosa, de que aquele tapinha nas costas, do que aquele beliscão, do que aquele xingamento é um crime. A violação mais comum é a tomada do dinheiro da aposentadoria. A OAB lançou recentemente uma cartilha para orientar a sociedade com relação a esta questão. A apropriação indébita é um crime, o idoso precisa denunciar. Esse é o principal crime cometido contra o idoso em nosso estado, que representa quase 75% dos registros de boletim de ocorrência registrado na delegacia do idoso. Isso é muito relevante, a gente precisa coibir essa prática, porque nós sabemos que nós estamos em um estado que as pessoas, na grande maioria, recebem um salário mínimo. E esse salário mínimo serve para a alimentação, para a saúde e para a moradia desse idoso. Além da palestra, o evento contou com a exposição itinerante Manjo Juvino Barreto, do fotógrafo Elias Medeiros, com imagens das senhoras abrigadas. A mostra leva a reflexão sobre a responsabilidade de todos nos cuidados com os idosos. Eu coloquei crianças na exposição, nessa terceira edição, justamente para a gente pegar esse gancho e conversar com o adolescente. O que a gente quer com isso? A gente quer que o adolescente, que o jovem se engaje nessa questão também de ser voluntário nas instituições. Por que isso? O jovem ele é a força motriz da sociedade. A partir do momento que a gente tiver jovem engajado, ajudando como voluntário nessas instituições, aí a gente ganha bastante com isso. Para os jovens, uma oportunidade de conhecer melhor a realidade dos idosos
e também os direitos, muitas vezes desrespeitados. Eu achei muito importante para influenciar alguns jovens que estavam presentes, porque muitos não têm conhecimento sobre, digamos assim, a sensibilidade que o idoso tem e da importância do respeito com o idoso. Essas adolescentes geralmente têm avós, bisavós e às vezes não têm esse olhar cuidadoso, né, para os seus entes queridos. Então, uma palestra como essa vem acrescentar muito para eles, para que pelo menos eles possam acordar e ter um olhar diferente para os idosos, né, que precisam tanto do nosso apoio. A gente fomenta o espírito da solidariedade, o respeito que hoje a gente evoca tanto de toda a sociedade, não é? O respeito ao idoso é muito importante desde a infância até a juventude se trabalhar na escola. E nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com a entrevista do candidato ao Senado pelo PT, Alexandre Mota. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. De volta com o Câmara Repórter e agora nossa entrevista com o candidato ao Senado pelo PT, Alexandre Mota. Seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Ok, muito obrigado. Obrigado às pessoas que estão nos vendo agora. Vamos falar um pouquinho sobre sua trajetória. O senhor médico por formação, como é que chegou à carreira política? Na verdade, eu já fazia política desde muito cedo na universidade. Eu fui presidente do DCE local, do DCE da UFRN. Cheguei a ser diretor da UNE, então eu fiz movimento estudantil, que foi a minha grande escola. Aliás, eu acho que foi a grande escola de muita gente. O nosso vice-governador também começou no movimento estudantil Antônio Roberto, o deputado Fernando Mineiro também começou no movimento estudantil. Então, o movimento estudantil foi uma escola que nos ensinou e nos colocou na política muito cedo. Eu nunca havia participado como candidato, né? Mas eu participava ativamente das campanhas que o PT realizava durante essa minha permanência no PT, que é desde 1991. Então, eu sou filiado desde aquela época. Mais recentemente, quando houve o golpe há 2 anos atrás, eu tomei uma decisão pessoal de que iria oferecer meu nome ao partido, porque eu entendia que aquilo era uma violência que tinha acontecido. E achei que era o momento de eu colocar à disposição do partido o meu nome para deputado federal. Na verdade, não era ao Senado. Então, até porque eu já fazia vídeos na internet e esses vídeos, alguns desses vídeos tinham muita repercussão. Eu tive vídeos, por exemplo, que no Facebook teve 200 mil visualizações. E, na verdade, o grande boom disso se deu na eleição de Dilma. Eu fiz um primeiro vídeo que viralizou na internet. A própria Dilma usou esse vídeo na sua campanha, na campanha de 2014, eu falo, né? Então, eu até brincava, porque como eu sou infectologista, eu dizia que de viralização e de vírus eu entendia. Então, ficou nesse clima, e eu fazendo vídeos e tendo repercussão, e no final das contas eu ia oferecer o nome ao partido. Só que no decorrer da campanha, internamente passou-se a cogitar o nome para ser, que o meu nome fosse o candidato ao Senado. E o que aconteceu do ponto de vista prático é que algumas pessoas de fora do partido, professores universitários, médicos, advogados, de diversas profissões, passaram a assinar um documento sugerindo meu nome ao Senado. E essa discussão aconteceu, haviam 2 postulantes, outros também, mas no final das contas se construiu o consenso e o meu nome saiu para o Senado. E aí a realidade está aqui posta. Candidato, quais são suas propostas para o Rio Grande do Norte? A saúde é sua grande bandeira? Sim, com certeza. A gente tem hoje um dilema na saúde, né? Porque a saúde, se a gente parar para pensar, ela tem problemas de 3 ordens. O que o indivíduo comum em casa, que está assistindo o programa, ele imagina que é só a ordem de ordem pessoal, é aquele profissional que atende ela mal, é o médico que não está disponível, é o enfermeiro que
que não estaria disponibilizado, aquela estrutura local que não funciona. Então, na verdade, há uma tendência de se personificar os problemas da saúde. Mas esse é um dos elementos. Na verdade, a saúde tem dois outros grandes elementos, que é a questão do seu financiamento e a questão da gestão. A questão da gestão ela é importante, por quê? Porque você tem cidades onde hoje a saúde funciona bem e outra vizinha que não funciona. São Gonçalo, por exemplo, é o maior exemplo. São Gonçalo funciona muito bem a saúde, e você tem a cidade de Extremóis vizinha, que eu na época supervisionava o projeto Mais Médicos e tinha muitas dificuldades. E aqui não cabe a crítica à gestão atual nem nada, mas só no sentido de especificar que isso é um fato real, ou seja, você tem lugares onde a saúde funciona bem. A gente teve recentemente em São José de Mipibu e a Prefeitura de São José tem conseguido apontar várias soluções. Você tem diversas áreas funcionando. Então, o segundo ponto é exatamente a gestão que precisa ser qualificada. Mas o ponto fundamental é financiamento. Não dá para fazer saúde sem dinheiro. E o que o governo Temer atual fez foi colocar uma emenda, chamada Emenda 95, que fez com que os gastos na saúde, na educação, na segurança, em toda a área do Estado, fosse congelado durante os próximos 20 anos. Isso é um negócio incabível de se pensar, de se raciocinar, porque não faz sentido. É só a pessoa olhar em casa o orçamento doméstico, né? O orçamento doméstico não vai ser o mesmo daqui a 20 anos. As coisas vão aumentar, as coisas vão ter majoração, você poderá ter intercorrências, as pessoas vão envelhecer, vão nascer novas pessoas na mesma família. Então isso não faz muito sentido. Aliás, não faz sentido algum, né? A sociedade brasileira que foi enrolada de que seria necessário conter os gastos do Estado, que o Estado gasta demais. Isso é uma narrativa, porque na verdade o Estado gasta demais com quem? O Estado gasta demais com o setor da sociedade e gasta muito menos com o grosso da sociedade. A população pobre sofre muito pela indisponibilidade. Então essa questão da saúde, do financiamento, precisa revogar a Emenda 95, distribuir melhor os recursos da saúde de uma forma geral e fazer com que a atenção básica funcione. Então esse é o grande ponto que a gente propõe, que é o chamado Mais Médicos RN. O Mais Médicos RN, o programa Mais Médicos, ele veio suprir uma base de médicos que faltavam nas unidades de saúde, mas ainda não conseguiu completar. E o Mais Médicos RN seria um convênio entre o governo federal, isso é lógico patrocinado pelo Senado, o governo estadual, para criar residências em medicina de saúde comunitária e fazendo com que esses médicos possam ocupar essas vagas e fazendo com isso prestar assistência às pessoas. Candidato, e qual é a expectativa da coligação de eleger 2 candidatos ao Senado, sendo o senhor do PT, um partido de grande visibilidade no país? Na verdade, nós estamos apostando que isso é possível, né? Nas últimas pesquisas, a candidata da nossa coligação, Zenaide Maia, tem estado muito bem posicionada. A nossa candidatura nas pesquisas internas, que a gente tem observado que ela tem crescido substancialmente. E como nós temos, na verdade, uma coligação que tem 2 grandes pesos, primeiro, como você mesmo disse, o nome do Partido Nacional, que é um nome bem estabelecido, bem conhecido pela população e aceito por hoje por volta de 20% das pessoas. Nós temos essa condição. Temos o presidente Lula, que apesar de estar encarcerado ao nosso juízo injustamente, ele consegue dar visibilidade às propostas do partido, ao ponto de vista do partido e aos seus candidatos. E temos a candidata Fátima Bezerra, que é hoje forte candidata a ser eleita no primeiro turno. Então essa é a nossa expectativa, que nós consigamos fazer essa colagem e, de fato, elejamos a deputada Zenaide Maia e Alexandre Mota para o Senado. Já que o senhor tocou no assunto, a prisão de Lula e o impeachment de Dilma movimentou de alguma forma, ou negativa ou positiva, esse atual cenário para o pleito 2018? Esse é um cenário de muita intransigência, de muita intolerância. Na verdade, nós sempre polarizamos, eu digo o Partido dos Trabalhadores, com uma outra visão de mundo que o PSDB representava. O PSDB, bem ou mal, era um partido que estava do lado da democracia. E o que a gente percebia é que você tinha visões de mundo antagônicas, mas que, ao mesmo tempo, se respeitava o resultado final da eleição. Na campanha passada, eu acho que esse foi o grande erro, e para mim não me surpreende que o atual presidente do PSDB, que no caso é o ex-governador do Ceará, Tasso Gereissati, tenha admitido isso, de que esse foi o grande erro do PSDB, passar a contestar o resultado eleitoral que o ex-presidente Aécio fez, e ex-candidato também,
E isso criou um clima de instabilidade muito grande no país, né? Quando ele começa a contestar, sem base fundamentada, o resultado eleitoral e, ao mesmo tempo, propor a inviabilização do governo Dilma, juntou Aécio, juntou com Cunha, que todo mundo sabe quem era o Cunha, presidente da Câmara, e, de fato, se tornou inviável aquele mandato que foi otorgado pelas pessoas, de 54 milhões de votos, da presidente Dilma. Isso criou essa situação atual, onde você tem uma presidenta que foi tirada do cargo sem ter cometido crime algum. E isso é interessante, porque o próprio Senado reconhece isso. O Senado tira o mandato de Dilma, mas ao mesmo tempo não caça seus direitos políticos. Tanto é que ela vai ser candidata agora ao Senado por Minas, com possibilidades muito grandes de ser eleita. E aí você tem essa situação esdrúxula, onde se aponta um golpe jurídico, midiático, para inviabilizar uma candidatura como é a candidatura de Lula. Eu sempre digo para as pessoas, eu disse ontem, antes de ontem, numa entrevista com Diógenes Dantas, que apontava a seguinte coisa. Eu digo para o cidadão de casa, ele pega o processo de Lula, ele está na internet, tira o nome de Lula, bota o nome dele, cidadão. Bote lá o nome de Lula no processo e entregue para qualquer advogado. Qualquer advogado vai dizer que ninguém poderá ser condenado no Brasil sobre aqueles argumentos que o juiz Moro condenou o ex-presidente Lula. Porque, na verdade, é uma condenação política para tirar ele do processo político-eleitoral que nós estamos vivenciando. E isso cria, óbvio, um sentimento muito grande das pessoas, porque onde você passa, o sentimento do popular, do indivíduo mais comum, é dizer o seguinte: bom, eu queria votar em Lula. Eu desejo que o mundo que nós vivemos na época do governo Lula voltasse. As pessoas têm memória, as pessoas têm sentimento em relação a isso. Elas sabem que a vida delas era melhor agora, antes do que é agora. E isso se repercute na política, isso se repercute no resultado eleitoral, ou seja, está havendo uma canalização desses votos para o ex-ministro Fernando Haddad de maneira muito sólida. Do outro lado, o PSDB não consegue, e não conseguiu até agora, e creio que não conseguirá, se consolidar como uma oposição. E aí o que é que acontece? Esse eleitorado, que era um pouco mais conservador, aposta no movimento antipetista, agora cristalizado numa candidatura claramente fascista, claramente de viés autoritário, que é a candidatura daquele que eu me recuso a dizer o nome. Candidato, uma última pergunta, de forma bem breve, para a gente finalizar a nossa entrevista. Falamos das suas propostas de campanha, caso o senhor seja eleito. Mas caso, não é isso que a gente deseja, mas caso o senhor não seja eleito para o Senado e for cotado para atuar em uma das pastas, a pasta da saúde, por exemplo, caso também a candidata ao governo, Fátima, seja eleita, o senhor aceitaria? Bom, isso é precoce pensar nisso, eu só quero dizer que eu quero contribuir fortemente com o governo de Fátima. Acho que vai ser um governo de recuperação da situação que nós que vivemos hoje, uma situação muito grave. As pessoas estão muito satisfeitas com o governo atual e isso reflete, óbvio, na candidatura de Fátima mais sólida. E eu quero dizer que eu contribuo do que estiver disponível ao meu alcance, nas minhas possibilidades, nas minhas capacidades, e eu tenho certeza que Fátima vai escolher muito bem o seu secretariado e não estou me colocando à disposição nesse sentido. Estou só dizendo que eu estou à disposição para o que ela precisar. Bacana, eu agradeço demais. Candidato ao Senado pelo PT, Alexandre Mota, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E agradeço às pessoas de casa também. Bom, eu fico por aqui. Uma ótima segunda-feira, excelente início de semana e até a próxima edição.